nosso muito boa tarde, bem-vindo ao Não Cabe na Caixa, no seu canal de notícias na televisão pública de Angola, edição de sábado, 14 de fevereiro do ano 2026. Hoje nos propusemos a trazer o tema sobre infidelidade conjugal, a propósito do dia que hoje se assinala, o 14 de fevereiro, dia de São Valentim. No entanto, a infidelidade é precisamente um mal social que tem um denominador comum, a ruptura de um pacto entre casais, amigos ou colegas de trabalho, de igreja ou mesmo de negócios. Ser fiel significa honrar compromissos, respeitar princípios e também agir com coerência. Mas o assunto em análise hoje, no Não Cabe na Caixa, vai olhar para o campo afetivo entre parceiros. Em entrevista precisamente a alguns interlocutores na província de Malange, a jornalista Odília Mbande traz as reações à volta desta nossa temática. Acompanhe. A infidelidade é frequentemente associada à traição amorosa. No caminho do felizes para sempre, os casais encontram diversas barreiras, mas, quando o assunto é infidelidade, a opinião é quase unânime. Uma das questões, por parte das meninas, diria que é falta de acompanhamento ou carinho, ausência do parceiro. Por parte dos rapazes, orgulho. Diria também vícios por parte dos rapazes. Os homens às vezes traem por egoísmos, porque querem ter várias, porque dizem que as mulheres são diferentes e cada uma tem o seu gosto, mas eu não acredito muito nisso. Agora, nós mulheres temos traído por imediatismo, vícios, às vezes temos um parceiro que nos dá de tudo um pouquinho, mas ainda assim queremos ter mais e tendência é seguir quem tem mais. Mas será que ela se limita apenas às relações afetivas entre casais? Há muitos amigos, por exemplo, fingem ser amigos e acabam dormindo com as mulheres parceiras dos outros, quer seja namorados ou até mesmo mulheres casadas. Os homens continuam a trair mais, mas o índice de traição por parte das mulheres aumentou muito. Há mulheres prostitutas que sobrevivem disso e automaticamente são casadas e elas praticam esse tipo de trabalho, esse tipo de ação para que sobreviver. Atualmente também está a acontecer o fenômeno de vícios. Os homens estão a ser também, prostitutos, não é? Isso traindo mesmo as esposas, tudo porque imediatismo. Trata-se de uma quebra da confiança entre duas pessoas que assumiram um compromisso de exclusividade. É um mal que está a assolar e a destruir várias famílias. Não é tudo por conta da falta de respeito, valorizar aquilo que Deus te deu a permissão de ter, que é um parceiro ou uma parceira. A infidelidade amorosa marcada por uma ruptura de um pacto de lealidade pode ser física e emocional, chegando mesmo a casos extremos. Separação, morte. E por aí afora, são diversos os casos. Há homens que não suportam traições, tendem a matar a mulher ou o homem, ou ele próprio, ou até a família toda está incluída nesse. E é uma tragédia que acontece. E isso não é bom. Quando não está a dar a relação, é melhor mesmo separar para evitar doenças psicológicas, evitar traições. A infidelidade não é apenas o ato em si, mas a quebra da confiança construída ao longo do tempo. É isso que provoca dor e instabilidade. No meu caso já me aconteceu, eu pensava que é irmã mais velha, que eu considero amiga, andamos juntos, comemos juntos, mas no final é namorada do meu marido, mas pronto. E perdoaste isso? Pronto, diz assim, quem tem Deus, tem Jesus, quem ora, tudo o Deus resolve na hora certa, no momento certo. Há homens que têm mulheres intelectuais, bonitas, trabalhadoras, mas nem por isso eles contentam-se com as mulheres que eles têm, preferem ir procurar mais alguém na rua e se calhar nem é do nível da mulher dele. O conceito de infidelidade é mais amplo e pode estar presente no trabalho, nas instituições e até na vida religiosa. A traição separa. Tem respaldo bíblico que quando o parceiro é infiel, deve a pessoa que manteve-se fiel separar-se do parceiro infiel.
Mas se quiser perdoar, também nada mal. Não vejam esse lado de traição como algo normal. Porque quando a pessoa fazer isto, estará comprometendo aquilo que é a sua vida de comunhão com Deus. A infidelidade é, acima de tudo, uma crise de valores e de ética. Combatê-la exige educação moral, responsabilidade individual e o fortalecimento da cultura da verdade, da lealdade e da coerência entre o que se diz e o que se faz. Quando nós colocamos Deus como centro da nossa relação, tudo que vier vai ser normal. Vai ser normal. Não seremos desviados daquilo que é o foco do nosso casamento, do nosso propósito, porque quem está a guiar o barco é Deus. Pois é a matéria que introduz a nossa reflexão temática aqui no Não Cabe na Caixa. No entanto, vamos a saudação aos nossos convidados. Abreu Pedro Miguel, que é pastor, a quem saúdo. Muito boa tarde e bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Muito boa tarde, Sr. Luís. Como é que está à disposição? Nós estamos bem, graças a Deus. Sou o pastor Abreu Pedro Miguel, da Igreja Metodista Unida. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, então, para dar alguns esclarecimentos a respeito deste tema maravilhoso. Pois, a doutora Aida Mendes de Carvalho é professora e também conselheira matrimonial. Muito boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, caro jornalista. Obrigada pelo convite. E aqui estamos, então, para podermos abordar esse assunto que é de suma importância para a sociedade. Pois, saudamos também a doutora Isilda Sambalanda, que é coordenadora da Promaica, ao nível da Arquidiocese de Luanda. Muito boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, senhor jornalista. Boa tarde, caros convidados dessa grande plateia. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham de longe e de perto. Estamos aqui para tentar encontrar, então, o meu termo do que é o tema que nos foi posto aqui e agradecer desde já o convite formulado da nossa associação, que é Promaica, Promoção da Mulher Angolana na Igreja Católica. Pois, antes de olharmos para os inúmeros pontos de reflexão à volta do nosso tema que tem a ver com a infidelidade conjugal, gostávamos que vocês fizessem uma introdução real sobre a nossa temática, contextualizando Angola. Como é que olhamos para essa temática, tendo em conta a nossa realidade, os nossos hábitos e costumes, enfim, não sei se começo com a doutora Aida ou precisamente o pastor. Podemos dar prioridade. Tenha bondade. Muito obrigada, boa tarde a todos. Na verdade, é um tema que está a mexer, sobretudo, na nossa Angola, Luanda, aquilo que é infidelidade conjugal. Estamos a falar especificamente da traição, e que podemos dizer que muitas das vezes cria muita dor dentro das famílias, porque tanto do lado da mulher como do lado do homem. Traição essa que, às vezes, nós levamos num âmbito muito amplo, que, afinal de contas, estamos acompanhando há pouco tempo ali essa demonstração, que, às vezes, por falta de comunicação, desconfiança na família, então, muitas das vezes, a tendência é levar para este mal. O que significa também que, muitas das vezes, mesmo dentro dessa traição, se houver diálogo, sobretudo a comunicação fluir dentro da própria família, pode chegar no meu termo. É mais ou menos por ali. Sim, podemos estender aos demais. Também algum parecer. Pastor. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Luís Manuel, a respeito do tema envolvido cá, né, no Não Cabe na Caixa. Como pastor, nós queremos começar com Mateus capítulo de número 5, 27 e 24. Ele começa dizendo, Jesus está ensinando para os seus discípulos que não atentares, ou seja, todo aquele que atentar numa mulher já cometeu adultério. Então nós estamos aqui a ver que ela não começa primeiramente na ação, né? Ela começa numa intenção, e esta intenção que eu gostaria aqui de florar também é o primeiro casal. Gênesis, vamos encontrar Adão e Eva. Deixa aqui aflorar mais um pouquinho. Quando nós estamos diante desse contexto teológico, vamos entender aqui uma questão. A Eva estava sozinha, na qual Adão foi resolver uma outra questão, mas eles tinham um compromisso ali, eles tinham que guardar um mandamento, uma obediência, eles estavam diante de uma obediência. E esta obediência
gerou o quê? Né? Uma tentação. Primeiro, nós conseguimos entender que a Eva estava diante desse assunto, distante do seu parceiro, como havia dito, e ela atenta, mas antes de atentar, a distância, o distanciamento, a ausência do cônjuge, nós vamos perceber que é um dos motivos da infidelidade. Hoje, Martinho Lutero, ele tem uma frase que diz: Deus usa a máscara para se revelar, já o homem usa a máscara para se esconder. E a infidelidade começa primeiro, nós, o ser humano, nós nos escondemos e depois, quando as coisas estragam, vem à tona. Pois, Toraida. Sim, podemos definir, já se definiu, sabemos que a infidelidade é a quebra de um compromisso entre duas pessoas. E não só entre casais, na família, amigos e igreja. E dizer que ela destabiliza não só a família, mas de uma forma geral a sociedade inteira. Então nós devemos ter, para além de termos comprometimento com os nossos relacionamentos, deve existir a comunicação, que é o diálogo, deve existir respeito e, acima de tudo, comprometimento e fidelidade. Se formos olhar para as vossas reflexões, estamos aqui a entender que esta questão da infidelidade, uma das causas, tem que ver com a falta de comunicação no casal. A par deste ponto, a insatisfação emocional, sexual, a busca de novidade ou a validação e alguns problemas pessoais também podem estar na base de todo este celeuma? Na verdade está, porque também a busca de novidades fora também cria, e sobretudo a desconfiança, porque normalmente quando uma relação, né, dentro da família, a mulher em si tem um instinto, apesar de mãe, como esposa, nós também sentimos, porque o homem normalmente está habituado a este gesto. Quando chega num determinado tempo, porque está muito tempo ao telefone, tem saídas assim, de pé para a mão está sentado, ou receber uma chamada que tem que sair. Então, enfim, não deixa o telefone ali posto, vai até o débito, tem que levar o telefone ali, começa já a criar desconfiança dentro da parceira. E mais ou menos por ali. Nós também. Pois, já veio dar o seu parecer, gostávamos de ouvir também sobre estes pontos, o pastor Abreu, sobre estas causas, não é, que envolvem o cenário da infidelidade. Falou-se aqui da busca por novidade ou validação, configura-se como uma das causas. Como é que olha para esse ponto? A traição, ela começa onde ninguém vê. Ela começa no coração. A forma como nós interagimos, a forma como nós estamos lidando com certas situações no relacionamento, nós vamos entender que quando Deus institui, a Bíblia vem dizer, os dois tornam-se uma só carne. Mas depois, o que acontece? Dentro do casamento, começa a existir elementos que muitos dos casais não prestam atenção. E eu vou falar aqui de perfil comportamental. O perfil comportamental é muito importante porque quando depois os dois não conhecem-se, automaticamente acabam encontrando divergências e essas divergências vêm trazer grandes consequências futuras. Suponhamos, quando eu disse que a traição começa aonde ninguém vê, nós vamos aqui perceber o seguinte. Quando estamos diante de um telefone, quando estamos diante ou fora, nós somos provados. E essa prova vem do nosso caráter, né? A aprovação que nós passamos, o nosso caráter que fica... A infidelidade é falta de caráter? A infidelidade sem falta de caráter é sim falta de caráter. Porque muitos usam o seguinte termo. É normal, é humano. Assemelham-se à traição como humano. Nós vemos sempre isso, mas é falta sim de caráter. Porque não é só uma traição normal. Existe uma aliança espiritual diante do homem e da mulher. Quando há essa união, quando eles aceitam-se, há uma conexão espiritual.
E quando já não há, quando há infidelidade no lar, automaticamente eles quebram essa aliança. E essas alianças acabam trazendo o quê? Consequências que depois venham desestruturar não só os dois, mas também a própria sociedade. Porque a infidelidade acaba até trazendo consequências nos filhos. Não só nos filhos, mas também consequências, né, às gerações que lá vamos encontrar. Podemos provar ou podemos observar o rei Davi. O rei Davi, quando trai, automaticamente ele foi perdoado, mas ele teve que viver essas consequências. O seu filho teve que fazer coisas tão desagradáveis, biblicamente falando, em 2 Samuel, é destacada essa história, em que os seus filhos, eles passaram em situações totalmente desagradáveis. Então, quando nós saímos para a rua e queremos automaticamente fazer no oculto, nós não devemos esquecer que tudo que está em oculto também vai ser revelado a qualquer momento. E quando é revelado, quer dizer, quando é revelado, as consequências vêm. E aí está o perigo. Doutora Aida, gostávamos de ouvir também sobre essas causas. Falta de comunicação, a insatisfação emocional ou sexual, o problema da baixa autoestima e também as crises existenciais num relacionamento e também a busca por novidade ou digamos, validação. São causas, mas é aquilo que já sabemos, que fidelidade é uma questão de caráter e caráter não se negocia. Então, quando há falta, os casais devem primar pelo diálogo, e quando há falta de carência, a carência afetiva também muitas vezes leva os casais a serem infiéis. Então, nesse caso, deve haver mesmo diálogo para poderem suprir a falta desses elementos que devem compor um relacionamento. Fala em diálogo, mas há aquela máxima de que diálogo sem entendimento é nulo. Quando o casal conversa, mas o parceiro ou a parceira não entende o B, só entende o A, como é que fica este relacionamento? Eles também podem recorrer a conselheiros. Existem os conselheiros matrimoniais, temos os pastores e temos também os psicólogos. Devemos ter a cultura de também recorrer a profissionais para poder sanar com essas dificuldades. Agora, o que não se aceita mesmo é a falta de fidelidade num relacionamento. Isso não tem como negociar. Pois, junta-se agora Agostinho Casamaior, sociólogo. Muito boa tarde e bem-vindo ao Não Cabe na Caixa. Olha, Luís, muito boa tarde e vai também o meu voto extensivo para os nossos companheiros aqui e para quem nos acompanha da cabine da CUNED, vai o meu extensivo boa tarde e um sábado abençoado para quem está assistindo um bom carnaval. Pois, nós já temos algumas considerações, assim, em gesto de introdução e gostávamos também de ter o seu parecer a olhar para as causas, eventualmente vai dar também uma introdução à volta do nosso tema, mas a questão vai diretamente ao ponto de diálogo sem entendimento, até que ponto é que isto configura uma margem para a infidelidade ou não? Olha, Luís, eu ouvi atentamente, todos estavam aqui a intervir, eu como é meu característico, eu gosto primeiro também, respeitando o pastor, apoiar na ideia que a Bíblia fala. A Bíblia fala que se fores fiéis no muito, se fores fiel no pouco, também serás fiel no muito, ou no muito vou te colocar. E nós estamos a levar o tema em vertente do ponto de vista sexual. Primeiro, temos que entender que a infidelidade não está e pode, talvez, estar relacionado com o ato sexual. Pode. Mas quando olhamos para o relacionamento, para uma vida de casado, quando falamos sobre infidelidade, não estamos necessariamente a falar de um ato sexual apenas só. As pessoas podem ser infiéis em diversas formas. Por exemplo, o marido que não partilha as finanças com a sua esposa é uma infidelidade. Uma mulher que esconde, oculta o bem que tem ao seu esposo é uma infidelidade. O marido que não denuncia quanto ganha, esconde até o lucro salarial ao esposo, também é uma infidelidade. E tudo isso, vou colaborar com o pastor, pode e vai arrastar nas famílias. Todos estes fatores estamos aqui a descrever, porque a infidelidade começa não no sentido físico, é sempre no emocional. Primeiro é sempre emocional. As pessoas sentem que precisam de alguma coisa, ou querem tudo para eles. Eu poderia não me arriscar a dizer que a infidelidade
possa ser falta de caráter, porque falar de caráter é um pouco rígido e eu seria aqui como acadêmico a beliscar um bocadinho o fato de uma pessoa, imagina, vamos agora falar de um ato sexual, o fato da minha esposa, por algum momento, para um destrago emocional, ela ter esse deslize, isso não quer dizer que ela não tinha caráter. Não tinha caráter, mas eu acabo por trazer que pode ser motivo de escolha. Ela escolheu andar naquele caminho. Ela escolheu porque por algum momento o esposo deixou alguma margem, algum espaço aberto. Se repararem, vou aqui pegando na história aqui do pastor, Adão e Eva, eu vou deduzir hipoteticamente que a serpente já sondava a Eva e sabia que por algum momento talvez o Adão não estaria cá presente. Por isso é que é importante o homem fiscalizar o ouvido da sua esposa. Porque a mulher é movida pelo que ouve e o homem é movido pelo que vê. O homem é movido pelo que vê. Ou seja, que nos atrai numa mulher é o quê? É o corpo. A gente vê primeiro o corpo e pronto, estamos perfeitos. A mulher não. A mulher vai se sentir atraída pelo que ela vai ouvir. Oi, bonita, oi, gostosa, oi, isso. Ela vai ouvir aquele encantamento. Isto pode não ser só no ato sexual, como no ato financeiro. Por exemplo, um marido que trabalha de segunda a segunda, a vida da mulher não prospera, ele não dá dinheiro em casa. E ela de repente vem aqui na TPA, trabalha aqui na TPA, conhece o Luís. O Luís ajuda, quando ela tem necessidade, o Luís dá 2.000 kwanza, 3.000 kwanza, dá táxi e por aí fora. Esse marido que deixou em casa está abrindo com uma margem para que a esposa emocionalmente torne-se instável e ela começa a olhar no Luís como, pô, vamos lá, pô. O meu colega Luís me dá mais atenção em relação ao meu próprio marido. Há maridos que a mulher acorda de madrugada, ou até está a se preparar, não elogia. Ela nunca fala do marido que está bonito, da mulher que está bonita. E é o Luís que diz, olha, doutora fulana, estás muito linda hoje. Tudo isso são problemas emocionais acumulados que pode ser o último rácio a conjugação sexual, o último rácio. Mas, por exemplo, mulheres casadas, que hoje ficou moda, Luís, vão no ginásio quase seminuas. Também é um ato de infidelidade. Temos aqui que dizer de forma direita. Há mulheres que vão no ginásio casadas. Estou falando de casamento, atenção, não estou falando para quem namora. Esse tema é para quem é casado, não é para quem namora, não. É para nós que somos casados. Mas pode ser abrangente a sua reflexão para os que estão ainda na base do namoro. Vamos estender um bocadinho sobre o namoro também, se preferir. Para o casamento. Ok, sabe, uma mulher que tem uma relação séria com um homem que, né, já sabe que vou casar com a doutora fulano, com o doutor fulano, precisa pautar por uma conta de fidelidade. A fidelidade começa com um princípio pré-estabelecido entre nós, regra de convivência, e junto vamos falar o que é bom, o que não é bom. Uma mulher que é casada vai para um ginásio, mete roupas, né, a demonstrar a sua parte íntima. Vou aqui, o pastor vai concordar comigo. A Bíblia diz assim, as coisas íntimas, né, ao corpo da sua mulher é reservada para seu esposo. Ela está a expor aquilo que deveria ser algo para Luís, algo por casa maior, ela está a expor ao amigo. O ato de infidelidade comportamental começa aí. Como os nossos olhos têm a tendência de ver e depois consumar o ato, porque vou pegar a história mais uma vez, Davi quando viu Berseba, Davi só estava no prédio, né? Estava lá, havia Berseba embaixo, viu? Berseba, sim senhora, é? Mulher do homem, do meu amigo, está mesmo lá, está nos trinques, está no gelo, sim senhora. Ou seja, começou a desejar o quê? Coisões para os homens. Todo este ato de desejos emocionais que Davi foi acumulando deu, com certeza, aquilo que é fidelidade. Dizia um grande autor, Edgar Morin. Edgar Morin falava sobre a introdução do pensamento complexo. E Edgar Morin fundamentava o seguinte, se os pensamentos não forem complexados, capaz de gerar o complexo, e se esse complexo não for capaz de gerar um conhecimento, ela aparece no vazio. Quer dizer, se a minha esposa não complexar o seu pensamento, e esse pensamento não gerar uma outra coisa, mas gerar no vazio, quer dizer que ela começa a abrir espaço para ver outro homem melhor do que o casa maior. E aí começamos a destruturação familiar, aí começamos a separação em grande escala, e depois, hoje a juventude está a casar com muita pressa,
Juventude, quando está casada, está mais preocupada em montar esquema de dança do que ler uma Bíblia, do que ler um livro como é que suportar um casamento. E hoje estão a ficar mais dançarinos e bailarinos. E quando eles entram no relacionamento, encontram esse vazio que Edgar Morinha aqui apresentou, o que elas recorrem? Recorrem no fechamento emocional, que é a prática da infidelidade. Pois, dentro de alguns instantes, vamos olhar também para este ponto e vou direcionar ao pastor para essa reflexão em particular, o casamento dos jovens. Há quem diga que a maior parte dos jovens, por esta altura, estão a casar apenas para cumprir alguns dos princípios que têm que ver com a fuga pela fornicação, não é? Daqui a pouco vamos olhar para este ponto, mas gostava de ouvir precisamente aqui a doutora Isilda para nos dar um ponto de esclarecimento. A responsabilidade da infidelidade, ela pode ser compartilhada ou é individual? É um pouco delicado, realmente é um caso muito sério, mas para um casal que prima para o bem da família, eu acho que não há erro nenhum, porque tudo isso começa dentro da família. Eu quero dizer uma experiência vivida por mim há anos. Eu vinha de serviço, o esposo chegou a casa, mandou me chamar, queria falar comigo, mas eu já notava certas diferenças nele. Eu fui puxando por ele o que estava a se passar. Naquele sigilo mesmo que é do homem, é querer esconder. Mas depois ele já não tinha como. Então ele abriu-se mesmo diretamente e dizia assim: minha esposa, o que eu vou lhe dizer em certos relacionamentos da separação, mas aconteça o que acontecer, eu te amo. E a palavra certa que ele dizia é roscaria, desculpa a expressão. Mas eu dentro de mim, cheia de medo, eu até pensava, pronto, já fui contaminada. Deu-me logo esse pensamento. Mas depois eu disse, olha, eu tive uma infidelidade. Eu disse, fidelidade? Meu Deus, por quê? Disse, é roscaria. Foi a linguagem que ele usou diretamente. Mas pronto, foi difícil, muito difícil. Eu chorei, fiz o que fiz, saí de casa, chamei alguns nomes, ele pegou na mão e disse, olha, não faça isso. Você não imagina o peso que eu tirei das minhas costas. Porque tenho amigos que sugeriam que eu tinha que ouvir por outras pessoas. Mas disse, não, prefiro eu falar pessoalmente com ele do que ouvir outras pessoas. Então imagine, ele que falou comigo pessoalmente, criou-me aquela confusão dentro da minha mente, mas depois fui fora, sentei, eu agradeci primeiro a Deus, não importa o que aconteceu com ele, pronto, vamos conversar. Mas não foi também de um dia para o outro. Desculpa, aquilo foi caminhada dura. Eu trabalho com mulheres, realmente. E depois o meu padre, hoje o nosso bispo Dom Belmiro, chamou por mim e diz assim, agora chegou a tua vez. Tu que resolves o lar dos outros, agora tu vai resolver o teu lar. Foi mesmo difícil, mas depois tínhamos que fechar os olhos e conversarmos para podermos, então, o que te fez? O que é que falta? Porque às vezes dizem assim, se o homem vai à rua porque a mulher deixa. Nem sempre. Sim, nem sempre. Nem sempre. Um pelos vícios, outro porque são induzidos pelas certas seduções vão. Mas dentro do lar tem que haver diálogo. E muitas das vezes também o ciúme demais. O ciúme demais. Hoje, em muitas famílias, estamos a acompanhar lar a se destruir por causa do ciúme, por causa do telefone. Esse dito, o coração não vê, o coração não sente. O que os olhos não vê, o coração não sente. Mas não tem que haver essa disparidade dentro da família. Mas isto é sinal de que é possível reconstruir totalmente a confiança, digamos, após uma traição? É um processo. Tudo depende dos dois. É um processo, mas que nada também fica de fora. Realmente temos experiência de muitos que passaram por ali e que têm a vida normal. Mas é mesmo um processo, porque há quem diz que tem que voltar a namorar. É um processo. Pois, vocês podem ficar à vontade para conversarmos e discutirmos sobre esta nossa temática, mas eu gostava de ouvir também a nossa terapeuta sobre esta situação da responsabilidade, da infidelidade, se é compartilhada ou individual. Aqui a doutora Isilda já deu um parecer, gostava também de ouvir o seu. Sim, enquanto casais, também já ouvimos que no livro de Gênesis 2:24 diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão um só. Então, o casal é unido de forma espiritual,
de tal maneira que ela passa a ser partilhada. Tem quem cometeu de facto, mas se nós estamos dispostos a perdoar, porque a Bíblia também fala da reconciliação e é um desafio grande perdoar. Se os dois trabalharem, é possível ultrapassar essa situação. Leva tempo, mas a pessoa que cometeu o ato de infidelidade deve estar disposta a fazer uma mudança de atitude. E eu ouvia atentamente o meu colega de painel quando dizia que vai existir rupturas. Em função dessas rupturas, dessas carências que aparecem no relacionamento, então pode haver traição, que ela não só, de facto não só, é sexual, mas noutros campos, mas dizer que se a gente... A doutora concorda que é falta de caráter, traição? Seria muito pesado. O pastor concorda que é falta de caráter. Porque há coisas que eu não vou negociar, apesar de que, porque o lar forma-se, cria-se, deve haver conversa para poder sanar as situações. Porque imagine, e os homens levam mais tempo a atingir a maturidade. Em muitos casos. Exatamente. Em muitos casos, não todos. Porque, imagine só, começamos a formar um lar e o meu marido não está habituado a dar. Há quem não dá, há quem não presta conta, porque prestar conta também é um ato de amor. E também de fidelidade. De fidelidade, sim. É um ato de amor e fidelidade. Mas então, com base no diálogo constante, ele vai fazer mudança. Mas isso não me faz uma pessoa que por qualquer situação eu venha atrair o meu parceiro por falta de dinheiro. Imagina, o colega está a piscar e eu já, porque o marido não dá dinheiro, então eu caio no erro. Caio no erro. Então também é mesmo uma questão de caráter pessoal, porque há coisas que eu não vou fazer enquanto mãe, enquanto esposa. Enquanto líder da igreja. Porque a Bíblia também fala do perdão. Mas eu acho que se a gente, doutor Luís, associar a infidelidade, e infelizmente estamos mesmo a cair na infidelidade do ponto de vista do ato sexual, porque não é normal que um homem, não é normal, e está aí o pastor, que um homem não deia finanças em sua casa. Sim. Não é normal. Não é normal. Este homem a não fazer, tem que estar consciente que está a abrir uma ruptura. Tem uma ruptura em casa, tem um espaço aberto, tem uma estrada que você vê um camarada da Fórmula 1, passa mesmo a correr. Porque o primeiro sentido, vou repetir, o físico é importante, mas o emocional é melhor. Porque o emocional que vai equilibrar o físico. Porque se um esposo não é capaz de prover, não é capaz de ser aquele que elogia a sua esposa, conselha a sua esposa, está com a sua esposa, ele está abrindo espaço. Está abrindo espaço, porque, e disse aí o meu companheiro, que é a questão da própria emoção. Olha só para o seguinte, se o relacionamento são dos dois, e quando a gente casa para ser feliz, ou para sermos felizes, se preferirem, então no relacionamento não há segredo. Primeira coisa, os telefones que hoje é um cancro no nosso relacionamento. As pessoas querem casar, mas querem continuar com a prática de solteiro. Eu até me pergunto, mas dá um bilhete de solteiro para quê? Porque não há sentido. É das bilhetes de solteiro, mas vive como um solteiro. Quer dizer, ele está casado no anel, mas o corpo dele, a mente dele é tudo de solteirice. Fala como solteiro, veste como solteiro, anda como solteiro. Todos os amigos dele são solteiros. Quer dizer, ele não adotou uma postura de fidelidade na família. E o acontecimento comigo aqui é a esposa. Tem a esposa também o filho. Esse esposo que sai sexta-feira, volta domingo às 15 horas. Domingo volta todo cansado, partido. Segunda-feira às 4 da manhã tem que acordar porque ele vive no Quilamba e trabalha aqui na cidade. Não dá atenção, não dá carinho. A esposa é a provedora de casa. A esposa é que mete tudo em casa. Essa esposa está tão fragilizada emocionalmente que qualquer deslize, qualquer encantamento de um outro homem, ela pode cair. Eu não estou associando, por isso eu vou dizer, eu sou contra, é a minha teoria, de que a infidelidade deve ser olhada como um ato de caráter. Não, falta de caráter. Não. O caráter construído desde zero, dizem na psicologia, até os 5, até os 15 anos. Construiu caráter. Neste ano que ela construiu caráter, ela não foi feia com ninguém. Não foi feia com ninguém. A natureza da vida, a circunstância da vida, os momentos operantes que ela viveu, tornou ela optar por uma outra escolha. Só da opinião que a infidelidade, do ponto de vista financeiro, por aí fora, tem a ver com
a escolha que fizemos. Depois, já podemos se olhamos para o telefone das nossas esposas, e eu sou contra isso, eu sou um pensamento que o telefone tem código, quando vão dormir, metem no silêncio. Luís, me liga às 0 da manhã, eu vou atender. 5 da manhã eu vou atender. E a gente fica o telefone o dia todo vibrado, em caso sou casado, mas quando estamos a ir para a cama, o telefone está no alto. Aliás, há 6 anos estou casado, a minha missão na minha casa é sempre a mesma. Acordar 2 da manhã, tirar o telefone da minha esposa, meter na carga, porque ela vai mexer o telefone até se desligar, meto na carga, meto o PIN, espero carregar, volto para a cama. Há 6 anos casado, a minha missão é a mesma. Eu sempre digo, se ela faz muito bem. Porque deve ser muito bom esconder. Mas, pelo menos, a confiança, digo sempre a quem procura, confiança é algo que não se pede. Confiança adquire-se, conquista-se. As nossas manas estão a casar hoje, elas querem entrar com muitos manos lá atrás, deixaram lá atrás, assuntos atrás, e vem, me confia só. Entende-se que há aqui muito jogo desiguais, não é? Dentro de um relacionamento e talvez, quando falaram sobre a questão das finanças, o provimento, traz aqui a teoria de que as finanças sustenta até a fidelidade num relacionamento. Defendo que sim. Bem, por acaso ouvia em debate com alguns colegas, com alguns teólogos, e foi o seguinte: a mulher, eles falavam, a mulher pode deixar um homem que não trabalha, porque não provê, porque não dá dinheiro. Como também a mulher pode deixar o mesmo homem que trabalha muito e não dá atenção. Então, nós estamos a ver aqui 2 pesos e 2 medidas. Há quem diga que a mulher vive pelo dinheiro, o homem vive pela mulher, mas só que a mulher vai precisar do homem porque o dinheiro está com o homem. Está com o homem, sim. O que acontece, né? Quando a nossa irmã referiu Gênesis, capítulo número 2, 24, que deixará. É importante nem sempre ler rápido, né? Aqueles que viveram devagar. Deixará o homem. Então, nós estamos aqui diante de uma situação de deixar. Deixar o quê? Hábitos, costumes. Deixar o quê? Comportamentos. Deixar o quê? Só o pai e a mãe? Essa pessoa cresceu num seio. E lá tem costume, lá tem hábitos. É importante aqui referir que ao unir-se com a mulher, também a mulher está a vir com costume de um lar que tem outro costume e de um lar que tem outras responsabilidades, aprendeu de uma outra forma. Razão essa que eu tenho dito assim, é responsabilidade do pai ou dos pais cuidarem a mulher ou a filha, né, como filha. Já os 2, a responsabilidade deles se cuidarem como marido e mulher. É importante nós, né, florar isso, porque acontece, muitos casamentos hoje surgem em função da festa, em função do momento, status, mas em contrapartida, como pastores, nós estamos aqui dizendo, o ensino é preponderante. Por quê? Estamos a ir num casamento, estamos a ir para o relacionamento sem nenhum conhecimento. Nós não conhecemos nosso perfil, não sabemos se o casal é dominante, não sabemos se o casal é influente, não sabemos se o casal... Qual é o perfil é muito importante no relacionamento. E deixa-me aqui dizer que até Jesus Cristo, na sua caminhagem, ele teve três grandes elementos na sua missão, que é ensino, pregação e responsabilidade social. Quem dita isso é o Dr. Nicanor Lopes, no seu livro Identidade Missionária em Perspectiva Wesleyana. Ele ensina sobre a tríade missionária, que é importante nós ensinarmos, pregarmos o Evangelho e ter responsabilidade social. Nós vamos rápido para o casamento, sem nenhum conhecimento, sem nenhum ensino, sem conhecer-se automaticamente o parceiro. Depois começam as brigas, os desentendimentos e voltam de novo. Atenção, quando eu já deixo, eu não tenho que voltar. Nós estamos a ver muitos casais a voltarem para a casa dos pais. Estão errados? Estão erradas. Tem pastores, tem psicólogos que podem ajudar muito nesses conflitos.
Por exemplo, eu conheço um centro. Não pode voltar à casa dos pais. Não pode. Sim. Casou, deixa. Atenção, que o termo aqui, deixa. Por exemplo, posso culminar? Sim. Nós temos grandes instituições. Eu quero aqui referenciar a Florescer, é Amor e Valor. É uma instituição que lida principalmente com esses assuntos terapêuticos. É importante o casal fazer terapia. Temos as igrejas. Mas a própria família em si, porque no passado, eu acho que ainda pode haver dentro de algumas famílias as tias que preparam as filhas, as sobrinhas para o lar. Sim. É porque temos sempre que... Mas não é para voltar. Um minuto só. Não é para voltar. Não devem voltar. Ficou hoje moda, Luís, que estamos a desquebrar a nossa cultura. Quando o relacionamento tem problema, olha o conselho que demos. Vê os conselheiros, os pastores. Não. Família. Voltar na família. Sim, na família. E nas mamás, nas tias, para conversar. Com a sobrinha, vê que hoje estamos a retirar o poder da família e meter o poder a quem não podia receber o poder. Por isso é que os nossos pastores, com todo respeito ao pastor, mandam mais nossas mulheres do que nós maridos. Não, é normal. Por quê? Porque quando você deposita o teu emocional em alguém, vai por mim, isso é psicológico. Ele vai te dominar, claramente. Porque o teu emocional é a parte sensível. Eu ouvi o pastor a falar que deixará. Eu não vou filosofar aqui, respeitando a área da ciência do doutor, do pastor, mas quando falamos deixará, não está ligado, se eu posso estar errado ou não, mas a minha ideia, a hábitos. Porque senão vamos ter que buscar a Bíblia, quando diz que educar o filho em caminho deve andar, para que quando ele cresça não se perca. Sim. Quer dizer que o filho vai na casa do pai, na casa do esposo, com hábitos ou com valores, pela qual recebeu onde? Em casa. De berço. Porque ele vai andar. Se a minha filha é fiel, é porque recebeu de onde? De berço. Se a minha filha sabe partilhar as finanças, é porque recebeu onde? De berço. Quer dizer que aqui, se a gente pegar nessa tua filosofia, vamos beliscar a questão que as famílias não estão a fazer bem o seu trabalho, ela vai aprender no relacionamento, que não é verdade. Mas eu, quando aponto sobre o grau de infidelidade, eu estou aqui a apontar que, Luís, as finanças no relacionamento, e para quem está em casa, marido que faz isso, pode ser, estás a entregar a tua mulher para outro homem. Estás mesmo a entregar de mão beijada para o outro homem. Podemos olhar para esse pensamento. A finança garante sustentabilidade fiel num relacionamento. Não, ela pode não garantir, atenção. Pode ser um dos elementos. Senão é absoluto. Falar de finanças... Ela pode, mas se eu tenho princípios, porque tem que haver diálogo, tem que haver mudança. Abandonaria o seu lar por causa da falta de dinheiro? Não abandonaria o meu lar por falta de dinheiro. Eu continuava a insistir, porque pronto, nós também estamos aqui, hoje 20 anos de casados, passamos por várias etapas. Certo. Tem que se bater, tem que conversar. Meu marido também não gostava de elogiar. Exato. Mas eu dizia, filho, hoje estou muito bonita. E aqui depois vira hábito. E também deve haver confiança, porque há uma situação que surge com o meu marido, ele também é professor. Uma professora levantou uma calúnia, que ele estava a assediar. Ele disse, não, perguntem, liguem para a minha mulher, eu não faria isso. Não faria isso. Ela chorou e de facto não faria, porque existe confiança. Se, como disse o doutor, se um dia ele fez muito bem. Mas a confiança, a diálogo, porque pronto, nós casamos então. Vou já voltar porque não dá. Ele tem que, não é o meu caso, sim, graças a Deus. Mas há coisas que podem ser ensinadas. Sim, voltaria para a casa não dos pais? Não, continuava a insistir. Por isso que eu estava a insistir. Só 30 segundos. Não, Luís, só me diz. Se a gente olhar, e temos muita gente a ser morta, muita filha a morrer, muita mulher a matar seu marido, porque estamos a pregoar que quando casou não deve voltar. Não. Se o relacionamento não está a dar certo, é tóxico, se não está a funcionar, por favor, dizia o meu tio Simão,
tu me lembras como José, tu me lembras como é Muzekelé. Ou seja, filha, a minha filha, se 60 anos conseguir, em Quimbundo, lhe traemos ela de volta porque ainda tem comida para sustentar. Porque existem muitos homens, e vou pegar a palavra do nosso pastor, quando dizia que existem homens que estão a casar por emoção, status. As mulheres estão a casar por emoção. Ela chega no casamento, encontra uma outra realidade. Se ela sentir que aquele homem bate, maltrata, distrata, não, com todo o respeito, minha irmã, se está em casa, por favor, saia da casa. É porque a primeira vez vocês vão se te matar, temos mulheres de Deus, vão se te matar e não só a apologista disso. Ninguém é a favor da violência. Não. Existe a violência física, a violência verbal, psicológica. E é verdade que, e bem disse, porque é melhor se separar do que viver num casamento tóxico, né? Sim, mas já não tem mais também, é uma estrada. Mas são as mamás que, quando recebem a filha de volta, dizem, não, você vai, porque eu também passei assim, eu aguentei teu pai. Sim, mas pronto, o tempo em si, mas aquilo que eu dizia no princípio, ainda existe dentro de algumas famílias essa iniciativa de sentarem com as sobrinhas, porque há quem até não tem tia, mas os próprios pais, a mãe, está ali para sentar com os filhos, sem olhar pelos genitais, os rapazes estão numa fase, podem engravidar, o que é que vocês querem? Então ali tem que haver mesmo diálogo, vão falando. Eu, por exemplo, quando fui à casa do meu esposo, eu falei, quem falou comigo com o tio, meu padrinho, que é irmão do meu pai, ele que falou abertamente que você vai para a casa do marido, tem que ser assim, assim, assim. E eu também hoje falo com os meus filhos, uns já casaram, mas eu sempre estou lá para dar o meu conselho, que a vida é assim. Cuidado que você escuta muito na rua, cuidado com a desconfiança, fale. O melhor lugar para partilhar é no quarto, com o teu esposo, aquele momento certo lá no quarto. Tentar com situações de desavença, mas não deve fazer sentir aos familiares dentro de casa que vocês estão obrigados, mas sim dentro do quarto eles vão resolver lá. Ele não deve se conversar. Mas ainda assim, também quero dizer que é verdade que certas influências de meios financeiros, às vezes querem levar esse nosso mundo, a juventude, sobretudo, fora. Mas nós que partilhamos também com as mamães, nós trabalhamos com as mamães, nós aconselhamos o diálogo. Eu sei que hoje também os nossos filhos com esses vícios hoje estão a querer levar, que às vezes querem escutar os pais, mas ainda assim não vamos desanimar com a oração, pedindo discernimento a Deus para que haja mesmo Deus, eles têm que ouvir, porque este mal, nós acompanhamos agora ali há 2 ou 3 semanas essa família que foi morta, nós fomos lá 2 mamães da Promaica. Aquilo sofreu também sem manifestar, deu no que deu. Pastora Abreu, Antônio Casamaior levantou algumas... Agostinho Casamaior, Antônio irmão, levantou algumas questões e gostava que fizesse também um ponto de reflexão. Muitos jovens hoje estão a contrair matrimónio sem condições, não trabalham, configurando na máxima de fuga à fornicação. Como é que se justifica isto? Isto daqui, depois de contrair o matrimónio, pode não se configurar também na infidelidade num relacionamento. Durante muito tempo, não tem condições, não trabalha, no caso, não está estruturalmente ou emocionalmente preparado para o efeito, porque quer fugir da fornicação, vai casar. Isto depois não causa problemas de infidelidade? Causa sim. E eu poderia começar do seguinte, né? Ninguém cai de repente. Primeiro se distrai. Então, se a questão é a fornicação, eu vou traduzir a fornicação como distração. Ele quer. Ele não vai cair de repente, então ele quer se distrair. Quem casa para... em função, ou seja, a fornicação é o objetivo principal, vai ter muitos problemas. Porque casamento não é simplesmente ato sexual. Vamos tirar isso das nossas cabeças. Não é sobre isso. E até apontam, né, estudos que os que menos estão envolvidos nesta prática são os casados. Os casados são os que menos, né, têm
da forma como eles lidam. Porque eles encontram muitos assuntos no lar e devem ser resolvidos no lar. Então, quando os assuntos não são resolvidos no lar, vai trazendo 70-30, como eu chamo. Vai estar 70 em algum momento, vai estar 30 em outro momento. Como eu quero dizer? A finança está muito bom, mas tem responsabilidade com os filhos. O envolvimento na casa também está 70 e nas finanças está 30, e aí vai balançando. Por isso que eu estou a trazer aqui 2 pesos e 2 medidas. O importante é entender o seguinte: Deus nas nossas vidas, Deus no relacionamento tem que ser o elo principal. Quando nós saímos, quando nós deixamos a Deus os seus princípios, porque infidelidade é quebrar princípios, não tem como. Infidelidade é quebrar princípios. Então, quando nós quebramos esses princípios, automaticamente nós também devemos viver as consequências que depois vão surgir. É importante aqui dizer, quem está apressado em casar, por favor, abranda um pouquinho, porque você tem que entender primeiro o teu perfil. Você tem que entender primeiro como é que funciona. Como dizem nossos pais, casar é perguntar, manter é perguntar. Você tem que perguntar. Então, nós temos aí sociólogos, nós temos aí psicólogos, temos as tias, que eu não queria aqui tirar o poder das tias, mas também, tocando neste assunto, Luís, nós vamos aqui entender que existem famílias que não preparem. Exatamente. Não preparem. E quando dizia que ensinai o menino no caminho em que deve andar, qual o caminho? O único caminho é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E temos que considerar que existem algumas famílias que não professam nossa fé cristã. Temos famílias que não acreditam em Cristo Jesus. Temos famílias que também vivem mesmo em ambientes que para nós cristãos precisamos ir lá pregar a palavra de Deus para ter uma conversão. Não, calma, eu não tinha percebido, Luís, quando se referia ao caminho em que o filho deve andar, não se referia à educação, é isso? Não. Quando falava que Jesus... Não estou... E permita-se, a percepção foi... Neste sentido, né? Não foi nesse sentido, mas em contrapartida nós devemos entender que Deus está ali para ajudar, né, a nos fazer perceber que o casamento tem muitas responsabilidades a não ser o ato sexual. Quem está apressado em função do sexo, se posso olhar para a câmera, né, dizendo o seguinte: abranda um pouquinho. Conheça a Deus, conheça os princípios, conheça a jovem, conheça a família, tá? Entenda o que é casamento e depois assim vem para nós pastores que estamos aqui. Como é que a sociedade, vá lá, interpreta ou se precisarmos, entende a infidelidade masculina e feminina? Olha, Luís, pronto, ele vai entrar aqui no... Está entrando no debate. Está entrando no debate muito... Luís, é assim, precisamos responder isso. Nós somos uma geração matriarcal, eu repito sempre isso no Ecos e Fato. A geração matriarcal, infelizmente, ou infelizmente, para quem também pegar nas minhas palavras, olha a mulher com um grau de devoto maior em relação ao homem. Quer dizer que na nossa sociedade é mais fácil perdoar um homem, olhar um homem que se tornou infiel, do que olhar uma mulher que se tornou infiel. Ou seja, uma filha que é considerada aquilo tem maior vergonha ao seu pai, uma esposa terá maior vergonha aos seus filhos, porque nenhum filho vai se gabar e dizer assim: poxa, minha mãe é do game, minha mãe não namora à toa, nenhum filho vai se gabar com isso. Porque isso é também cultural, isso é costumeiro. Mas já o filho, como é que seja, o pai se namorar com a amiga dele ou colega dele, ele ainda é capaz de gabar-se. Olha, meu pai não brinca, meu pai é mau, dá espaço, leva. Tudo isso são valores culturais, são os nossos costumes. A sociedade angolana, e no que sabe, dá para ser machista ou não, ainda olha a infidelidade feminina de um jeito
pejorativo em relação ao homem. Por quê? Porque, Luís? Porque aqui está uma questão de valor e de princípio. Nós, se recuarmos, vamos ser um pouquinho honesto, e Roberto Merton falava que não vamos ter, na zona de Roberto Merton, não vamos ter uma sociedade sem a nossa cultura. Se recuarmos na nossa cultura, as nossas mamás conviviam com seus rivais. Se fazer isso. Mesmo a expressão amante, a expressão amante não é uma expressão africana, uma expressão europeia. Na expressão africana não existe expressão amante. Não existe. Mana, mamã. Eu vou dar exemplo prático. Para mim saber que a melhor amiga da minha tia que me criou era a segunda mulher do meu tio, que já não tem vida, o Tíssimo Mateus, eu só descobri mais tarde. Porque comiam junto, andavam junto, e quando a minha tia ficava doente, ela era médica e vinha até tratar a minha própria tia. Eram tão próximas que você nem vai imaginar que esses são parentes, que esses são rivais. E vestiam roupas iguais. Exatamente. Já uma semana até conversavam sobre o relacionamento. E claramente, vou aqui pegar na palavra da doutora Isilda, a sociedade foi evoluir. E nossos filhos, hoje, fruto das redes sociais, a televisão, as novelas, certo? Fomos buscar culturas que é de outra, e é normal, nós também temos que evoluir. Hoje, claramente, a sociedade já não vê a infidelidade no mesmo olho como via antes. Mas a sociedade angolana ainda é uma sociedade matriarcal, tem maior devoto. A mulher que trai, com todo o respeito, chega a ser vergonha para os seus filhos, para o seu pai, do que um homem que se fala, olha, mamãe, o fulano me traiu. Oh, filha, você também, ele é homem. Já você levar a dizer, a minha esposa me traiu no meu próprio pai, filho, larga essa mulher, não presta. Agora, se levarmos para a igreja, claro, a igreja tem uma outra versão. A igreja vai dizer que não. A igreja olha na infidelidade tanto do homem quanto da mulher na mesma proporção, na mesma visão. Vai procurar aconselhar os dois. Já a sociedade olha num outro ângulo, numa outra visão também. Pois, daqui a pouco seguimos ainda com este ponto de reflexão, de que forma é que a sociedade trata a infidelidade masculina e a feminina. Por agora é mesmo momento reservado para um curto intervalo. Estamos de volta com o mesmo compromisso de mantê-lo informado e atualizado sobre alguns temas sociais e, tal como sabe, estamos a falar sobre a infidelidade conjugal, a propósito também do dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Já tecemos algumas considerações no primeiro bloco e continuamos a olhar para aquilo que a sociedade trata de infidelidade masculina ou feminina. Já se falou aqui alguns pontos. Eu gostava de ouvir também o parecer da doutora Aida Mendes, enquanto conselheira matrimonial ou mesmo professora, se precisarmos, como é que olha para este tratamento que a sociedade direciona para a infidelidade masculina ou feminina? Aquilo que já sabemos. Acham que é normal o homem ser infiel e anormal a mulher. Mas devemos levar em consideração que tanto o homem quanto a mulher são dotados de sentimentos. E essa infidelidade muitas vezes causa uma dor profunda. E em muitos casos até depressão, tanto para homem quanto para mulher. Então, quando se fala de infidelidade, devemos levar em consideração que ela não só afeta homens, mas também afeta a mulher, porque eu sou dotada de sentimentos. Então, deve haver um equilíbrio e tentamos ao máximo evitar, né? Mas o conceito, ou se precisarmos, sim, o conceito de fidelidade pode mudar em função da geração ou em função de cultura? Pode mudar de cultura em cultura, sim, porque para nós, um homem ter mais de uma mulher, no passado até nem sequer se chamava infidelidade. Exatamente. Isso tende em contra aquilo que eram as nossas culturas. É a nossa cultura. A nossa cultura. E até já diziam, há quem diz que o homem por natureza é polígamo. Sim. Mas já para a mulher é um escândalo. É um escândalo. Ou seja, Luís... E nem sequer vai se levar em consideração os fatores que levaram a mulher a cometer. Já vai ter a palavra. Pastor, quando falamos do perdão a alguma situação infiel, é para esquecer o que aconteceu? A infidelidade, após a superação, pode fortalecer um relacionamento?
Qual é o jogo de cintura neste contexto? O perdão tem que existir sempre. Mas é para esquecer o que aconteceu? O esquecer é o processo. Porque, na realidade, quem trai, se conseguirem perceber, o que trai, ele também é afetado. E é o primeiro a ser afetado. Porque quem trai vive na desconfiança. Exatamente. Já conseguiram perceber? Sim. O que trai vive na desconfiança. E esse viver na desconfiança é: eu sei o que eu fiz. Eu sei como funciona. Exatamente. Então, eu vou viver na desconfiança. Por mais que a parceira não esteja a fazer a fazer. mesma coisa que ele terá Porque feito. se eu sou humano, conseguir fazer, eu estou a trazer probabilidade que a minha parceira também começa a fazer. A questão do perdão, a questão de esquecer, né? Eu vou dizer assim, é um trabalho árduo, porque a forma como a infidelidade vai acontecer ou como aconteceu, né? Isso vai gerar alguns problemas também. E esses problemas vão afetando a pessoa, vai afetando o parceiro, e a forma como vai lhe afetar vai determinar também o tempo, como o tempo, né, que poderia, ou a pessoa vai esquecer ou não. Mas com oração, com diálogo, né, com a meditação, examinar a palavra de Deus, aconselhamentos pastorais, né, psicólogos também a cuidarem deste assunto. Eu tenho certeza que eles dois conseguem ultrapassar, mas devem colocar aqui, devo falar uma verdade, né? Que ao caminho alguém irá de lembrar. Quando houver uma discussão, alguém irá recordar. Então, ela pode perdoar, mas uma das consequências é mesmo essa questão, o esquecimento. Ela vai esquecer, mas o processo é demorado. Pode fortalecer o relacionamento após a superação? Pode. Depois da superação. Pode sim, pode fortalecer. Doutora Isilda, eu gostava de ouvir. A questão da infidelidade, fala-se muito de um relacionamento aberto, não é? Isto evita a infidelidade, porque estou a questionar em função também da experiência que passou. Enfim, acha que isto evita a infidelidade quando há um relacionamento aberto? A princípio, a pessoa deve sentir que quer estar bem consigo mesma, porque se eu quiser ficar bem, eu vou conseguir. Não vou fugir do que disse aqui nosso irmão, nosso pastor, porque para superar essa traição não tem nada mais nada a pessoa que cometeu mostrar o arrependimento, a princípio. Depois, eu também que quero lutar pelo meu bem-estar da minha família, vou dar os braços a torcer, vou ouvir o parceiro, tem que ter vou estrutura ajudar. Emocional para... Sim, vou ajudar, porque não tem como, porque posso não trair da mesma maneira, mas vou cometer outra coisa também no futuro. Mas sem querer comparar e atirar também de cara que eu fiz isso em função disso. Não, é para a construção da família, para o bem-estar. Porque se o parceiro estiver bem, eu também vou estar. É um processo realmente, é um processo com diálogo, muitas orações e procurar também se calhar, porque às vezes também criar reuniões familiares, às vezes também nem sempre, porque às vezes queria também ali um constrangimento naquilo que é a contribuição, mas o casal em si, dentro de cada pode. António, eu estou com o António Agostinho, Casa Maior. Sim. Parece que tem sido automático para muitos jovens, para muitos casais, olhar a infidelidade como o trampolim para a separação. Exato. Quando falamos aqui há instantes que se houver problema, a mulher não pode voltar para a casa da mãe. Há aquelas mulheres que são mesmo teimosas. Se é meu marido, vou ficar. Exatamente. É um tiro no próprio pé do indivíduo que tem este pensamento automático de que a infidelidade é exatamente o trampolim para a separação. Sim, claramente, porque há pessoas que não sabem como falar na sua esposa, ou no seu esposo que já não querem mais, já não estão a ter o mesmo desejo,
apetite sexual já não é aquela como era antes, então ele vai fazer vai praticar a infidelidade sexual, porque de todas aqui que existem muitas infidelidades. Vamos falar aqui de ato sexual, para que esse esposo ou essa esposa vai para casa, ou volta para o seu pai. E vou mesmo recuar um bocadinho quando falava sobre voltar ou não na casa dos pais. Eu, com todo o respeito, enquanto eu estiver em vida, Luís, não estou aqui a falar para minha filha errar, nem meu filho errar, mas não gostaria de ver eu em vida meus filhos a sofrer. Nem por uma mulher e nem por um homem. Porque hoje o tempo é outro, as leituras também são outras. Os filhos estão, os gerros, os maridos estão muito agressivos. Batem e matam. Matam mesmo. Mulheres esfaqueiam. Eu não gostaria de ver um filho que perdeu a vida porque a mulher esfaqueou por ciúme ou por algo parecido. Então, sou daquela opinião, se o relacionamento já não dá o bom mesmo em voltar. Porque depois começam a faltar respeito, bater-se. E quando é onda de violência, isso não só mata o físico, mas mata o emocional. A pessoa perde a autoestima. Agora, a infidelidade, do ponto de vista, olhar naquilo que o Luís perguntava, varia de cultura em cultura. Se recuamos até no ano 90, falar desse tema de fidelidade quase não teria tanta gente a assistir. Não, claramente. Mas já neste período aqui, depois dos anos 90, hoje, claramente, fomos evoluindo em outras culturas que é possível falar de infidelidade. Por exemplo, na geração muçulmana não existe infidelidade. Embora nós em Angola confundimos um mulherengo com um polígamo. Atenção. Para ser polígamo tem que ter condições para assumir 2 ou 3 mulheres. Sobretudo condições que é financeira. Porque eu apontei a finança como sendo um dos elementos fundamentais. Porque você não vai ganhar 200 mil kwanzas e quer ter 2 mulheres, 2 fundos. Você é um aventureiro, você é um suicida, você é um homem-bomba. Porque não está a ver alguém ganhar 200 mil kwanzas e quer ter 2 fundos. Porque há quem tem 2 mulheres e ainda tem mais uma namorada. Isso aqui é um grau de loucura própria, é um pensamento esquizofrênico. Aí não. Agora, para quem, numa outra cultura, na nossa realidade, que você tem dinheiro, mesmo muçulmano, optam muito isso, poder financeiro. A infidelidade, por parte das nossas mulheres, precisam necessariamente ser vista num ângulo de carência. E eu, quando apontava que muitas vezes as nossas mulheres dão primazia, nada a beliscar a imagem do pastor aos pastores, porque se o marido não tem tempo para ouvir a sua mulher, quem mais ela ouve é o pastor, certo? Até tem mulheres que começam a gostar do próprio pastor, porque está o pastor a pregar, fala muito bonito, é muito calmo. Ela começa a desenhar, é homem de Deus. Os hormônios. Exatamente, ela começa a desenhar os hormônios, né? Assemelha-se a demônio. Exatamente, atenção. Ela vai os hormônios assemelham-se a demônio. Não, né? isso acontece. Você está liberar ali. Né? Por isso eu sou de opinião que os relacionamentos, as nossas manas se vão casar, e disse pastor, se não tenham pressa de fazer sexo, o sexo não acaba. Temos muito. Agora, tenham pressa de que quando vão para casar, devem ter noção o grau do compromisso do casamento. Depois, deixar os meus hábitos de casado para ter hábitos, deixar hábitos de solteiros para hábitos de casado. Porque temos hoje uma geração, e até aqui vocês podem concordar comigo, que quando dizem vão casar, ela não senta com as tias, não senta com o pai, ela só quer montar esquema, dança e das damas e por aí fora. E você já vê o espetáculo das nossas mulheres, até dos nossos filhos também, na dança. Você vê em frente do gerro, em frente dos cunhados, ela está da espragata, está da morta. Você já começa a ver que este casamento já não vai num ponto de vista aqui, onde a fidelidade é boa. Porque quando uma mulher já começa a ter espírito de remexer, sacudir a cintura, sacudir o corpo diante de um outro homem, já não é algo normal. Porque uma mulher que sabe que eu sou fiel ao meu esposo, eu tenho o meu esposo, eu devo respeito e fidelidade ao meu esposo. Não vai estar a remexer, porque quando você fica a remexer, aí a noiva ficar a remexer. Até o meu amigo olha para a noiva e diz, poxa, a noiva do Luís, poxa, é um dragão. É um dragão. E ele começa a desejar e a cobiçar. Por isso, repito, as nossas irmãs estão aqui e por exemplo, até para estar de parabéns, porque até fez aqui uma sinergia de acadêmicos perfeito. Cada um que está em casa deve beber disso. Quando querem casar, por favor, consulta a Bíblia, o que Deus fala, consulta o matrimônio, o que está a falar, consulta o quê?
as famílias, o problema é que é a igreja. Então, e consulta o que é que a sociologia fala e o que é que a psicologia fala. E o que é que a comunicação social fala. Porque a comunicação social fala de quê? Da comunicação a ser assertiva. Porque muitas vezes as nossas mulheres querem falar com os seus maridos, tipo, estão a falar com o irmão dele de casa, querem falar com o seu esposo, tipo, estão a falar na novela, querem falar com o seu esposo, tipo, estão a tratar do seu próprio filho. Por você falar, amor, dê-me o seu comando. Amor, dá o comando. Amor, meu marido, por favor, dê-me o seu comando. As duas, querendo ou não, você está a pedir ou está a mandar, mas é a forma como você vai executar a tua voz ou mandar aquele ato. Pois, Agostinho Casamaior falou sobre um ponto de que quando depositamos o nosso emocional a outrem, há maior probabilidade de sermos dominados. E eu direciono para o pastor e também para a nossa terapeuta esta questão, que tem que ver com a preparação do casal. Notamos nas igrejas que quando o casal tem problemas, leva-se à igreja e é o líder religioso que eventualmente não vive maritalmente, não sabe dessas questões conjugais. É a terapeuta que também tem os seus problemas no lar e é solteira, enfim, tem apenas o conhecimento daquilo que está no manual que para as famílias deve fazer isto e aquilo, pronto, um manual blindado, mas que na prática é totalmente paradoxal. Como olha para esse cenário? Até que ponto é que isto é uma chave? É exatamente ligar a ignição para a infidelidade. São assuntos, né? Na realidade, o que acontece aqui é, nós pastores da Igreja Metodista Unida, no aconselhamento pastoral, o conselho o pastor é casado. É importante... O pastor é casado? Sim, sou casado. É importante... Mas está que quando é importante aqui aflorar que se eu estou a lidar com uma mulher, essa mulher tem um marido. Se eu estou a aconselhar a irmã, eu preciso entender não só a irmã, eu preciso entender também o irmão. A razão é essa que eu tenho que chamar os dois. E em alguns momentos, eu tenho esposa, eu tenho que tratar, existem assuntos que eu vou tratar com a minha esposa ao lado. Porque, como havia dito, os hormônios atraem demônios. Porque depois vai se liberando o quê? Alguns hormônios, né? Vai se liberando o quê? Alguns desejos, vai se liberando algumas emoções. Por quê? O pastor fala bonito, como dizem. O pastor fala de uma forma que toda pessoa que ouvir o pastor consegue perceber que é o homem de bem. E a mulher, ouvindo, que já está a vir de um relacionamento que só ouve, né, palavras metafóricas, palavras que vêm destruir o emocional dela, acontece que essa irmã começa a olhar no pastor de uma outra forma. Então, o pastor precisa, principalmente, entender, né, o seu posicionamento. Nós temos que saber nos posicionar. Se o assunto é relativamente a divórcio, eu, pastor, tenho que me posicionar. Eu tenho que saber quais foram as causas. E não só ouvir um lado. Nós não ouvimos só um lado, nós ouvimos dois lados. E essas questões que vão acontecendo na igreja, nós temos a Bíblia, nós temos o manual de instrução, nós temos o livro de disciplina, que realmente nos ajudam a entender melhor sobre certas situações, principalmente conjugais. Doutora Aida, também o seu parecer. Já viveu um cenário do género, ter que receber um casal com problemas e o que teve de falar é algo que eventualmente não terá vivido? Não, por experiência, pronto, nós já estamos... A própria vida nos leva também a passar por várias situações, Mas dizer que tanto a igreja, tanto os conselheiros matrimoniais não tiram o papel da família. Porque a primeira instituição que Deus criou foi mesmo a família. Mas porque há casais que já não olham para a família. Olha para a igreja. É só a igreja. Ou uma terapia. Pronto, a igreja devia ter o cuidado de ter pessoas idôneas, não?
porque é difícil você ter um pastor de 20 anos, ainda não é casado, não viveu essas experiências e ter como aconselhar pessoas. Assim mesmo, a doutora Isilda está a ir com... a doutora Isilda está a ir ter com um pastor de 20 anos, que não tem a mesma experiência de vida, para aconselhar que não pode largar o seu lar, não pode ir à casa. O pastor, eu acho que ele tem a Bíblia como base. Mas não tem fundamento. Tem a Bíblia como base, não tem o fundamento, pronto. Mas as igrejas dificilmente põem lá pastores. Os pastores são, porque, doutor Luís, são pessoas idôneas. Luís, temos aqui uma coisa muito importante. Mas já terminou, doutora? Já terminou. Luís, porque temos aqui uma coisa que é importante. Porque que não estamos aqui a desprezar quem é pastor de 20 anos ou algo parecido, não. Mas imagine só se Cristo falasse de que é Cristo e não fizesse nenhuma evidência. Não fizesse nenhum milagre, né? Algo que provasse que é Cristo. Eu sou Cristo, mas Cristo não fizesse coisas muito claras. E Cristo fez isso. Mostrou amor, mostrou que ele e o Pai são só, perdoa. Ele mostrou evidências. Então, muito mais do que eu pegar um book, ler e ter conhecimento, é claramente as experiências. Porque, querendo ou não, há coisa que se ganha vivendo mesmo. Nem tudo é pela vivência. Não. Tem de viver. Tem que viver. Eu posso ler muitos livros, mas preciso viver. Porque senão, num dia desses, eu vou confrontar as minhas teorias e as minhas práticas, vão ver que elas são completamente diferentes. E os relacionamentos, eu não sou contra aqueles que têm problema, vão à igreja. Eu já fazia isso, mas depois de crescer espiritualmente, sobretudo academicamente, deixei de o fazer. Deixei de o fazer por quê? Por uma questão muito simples. Porque, e vou repetir a minha frase, quem contigo controla o teu sentimento, facilmente vai te dominar. Facilmente te dominar. E eu não aceito deixar o meu sentimento na mão de outro. Eu sempre aconselho assim o casal. Precisam conversar, os dois têm que conversar. O casal tem que aprender a conversar. Não precisamos de... E se te faltar conversa, vou pegar na palavra da doutora Isilda, da doutora dizia que vamos orar. Pastor, vamos orar a Deus. Temos que orar a Deus. Deus vai nos dar discernimento. Porque existem muitos pastores, não sobretudo da igreja que é pastor, mas desses movimentos novos, que vão controlando o relacionamento dos outros. Porque temos até nossas mulheres que também estão a ser infiéis, sobretudo no cumprimento daquilo que é a obrigação. Se o pastor falar, irmã Joana, irmã Zilda, vem na igreja às 7, a irmã vai acordar às 5. Não vai cozinhar para o seu esposo, também é um ato de infidelidade. Não vai preparar roupa para o seu esposo porque o pastor mandou. Há pastores a dizer assim, irmã fulana, hoje à noite, hoje vamos entrar de jejum, ninguém faz amor. A irmã não vai fazer. Se ele tocar, vai falar, você é demônio. Vai falar, você é demônio, você é o bruxo. Ou seja, enquanto a gente recorrer, vamos perceber que uma mulher casada não tem vontade do seu próprio corpo, assim como um homem casado não tem vontade do seu próprio corpo. Ou seja, aqui há uma troca, aqui há uma troca. Então, eu não estou a ver como uma mulher casada chega na minha casa, minha esposa, diz assim, amor, eu não vou fazer relação sexual porque o meu pastor mandou. Não é verdade. Aqui você tem que chegar, me dar proposta e eu vou avaliar o grau da proposta, se vou aceitar ou não. Se eu não aceitar, você não pode me tornar o diabólico da relação. Todos esses atos, e as nossas irmãs que são armadas muito espirituais, aquelas que jejuam de segunda a segunda, estão na igreja de segunda a segunda. A seco. A seco, ela não pode fazer nada. É claro que ela está a dar espaço, Luís, para o esposo e fora. E também temos muitas irmãs aqui, temos que falar, ainda bem que esse tema veio num dia como esse. Temos muitas irmãs, temos mulheres que não sabem falar com o seu marido. Falam com o seu marido, tipo, está orando em língua. O homem gosta de paz. O homem não quer uma mulher que fala com ele sem modo. Porque muitas vezes a infidelidade não é só olhar no problema. É nas causas. É nas causas. Você gosta de paz, o homem também. Exatamente. Você tem que olhar na causa, na origem do problema. Porque também tem mulheres, tem também homens que não têm tempo para suas esposas, não dão carinho, não dão mimo, não saem, não querem nada de atrativo, ou seja, distrata a esposa, fala sem modo, não elogia a sua mulher, ou seja, para ela a mulher de casa nunca fez nada de bom. Pô, de repente eu venho aqui, conheço o pastor, conheço o Luís, que todos os dias me fala, colega, estás bonita. Ela começa a olhar no colega. Luís, a mente tem duas vertentes. Temos a mente ativa e a inativa, coisa que eu chamo isso. Temos aquilo que é
O consciente, o subconsciente. O subconsciente, Luís, pode detestar isso, estou a falar isso ao vivo. O subconsciente é o mais perigoso do inconsciente. Chegas numa tua colega muito bonita, bem preparada. As mulheres estão muito bonitas, mas são muito vazias. Sabe por quê, Luís? Falta sentimento. Ela aqui pode dar choque ou salto alto, mas falta sentimento de verdade, falta amor, falta ternura em casa. O esposo não tem tempo para ela. O Luís chega só, colega, estás muito linda. Fala hoje, falou amanhã, falou. Vai só falando, vai só semeando a palavra durante o mês. Aí o Luís Posso te garantir. Se ela, de repente, vai mudar a visão de ver-te, vai passar a olhar como homem. Sabe por quê? Porque a mulher alimenta-se, homens em casa, pelo que ouve. Pelo que ouve, sobretudo. Então, você em casa precisa tratar bem a sua esposa, fechar o vazio, vigiar e meio a sua esposa. Eu uma vez estava, a esposa, 5h30, assistia um programa religioso, não vou dizer que é a igreja, por questão de respeito. Ela sempre que acordava, assistia. Pelo azar dela, a sorte dela, nesse dia eu estava preparado e parei para assistir a pregação que na TV. Eu parei, a pastora a falar, a pastora, disse, amor, nunca mais vai ver esse programa. Nunca mais, na minha casa não. Porque isso desvirtua uma família. O que ele está falando não é verdade. É contra a Bíblia. De lá para cá, a minha mulher cortou. Por que cortou? Porque a minha mulher já estava até aquele espírito de quê? Eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou blindada, eu sou isso. Já estava a ter aquele ego que hoje ficam a nos pregar, né? Que em casa, nas igrejas. A ter o ego que eu sou blindada de Deus, eu sou isso, eu nasci para ser joia. Não, teoria do empoderamento. Empoderamento. Calma, isso não. A Bíblia fala suportar uns aos outros. Temos problemas? Temos. Vamos conversar, vamos se entender. E a relação vai vivendo assim. Mas aqui para os quatro. A infidelidade, no vosso ponto de vista, é um fenómeno biológico, cultural ou social? Está sobre a mesa. Vamos dizer. Vamos dar a palavra. Vou começar a doutora Isilda. A doutora Isilda é melhor. Tem mais experiência. É social, é biológico ou é cultural? A princípio, podemos também olhar pelas nossas culturas. Sim. Isso não está fora da questão. Mas, como é que eu posso dizer? Nada está perdido dentro de uma relação. Nada está perdido. Tudo começa, conforme falamos no princípio, acima de tudo, o diálogo, a amizade, porque o sentimento é recíproco. Pode estar do marido como da mulher. Ninguém pode dizer que o homem diz que não aguenta. O homem diz que não, mas a mulher às vezes suporta aquele peso. Mas a dor é recíproco. Mas uma pessoa que é mau provedor, não dá atenção à esposa, também, como dizem os mais velhos, tem algum certificado de incompetência sexual, mas não aceita a infidelidade. Como é que isto funciona? É meio complicado, porque numa relação, tanto a mulher como o homem quer se sentir bem. Exatamente. Muito bem, porque por isso é que estão lá os dois, para formar o lar. Está certo que dizia o nosso irmão que nem sempre a mulher ou o homem tiveram aqueles princípios básicos da família, de uma tia. A mulher se recebeu, se calhar o homem não recebeu. Então, os dois vão formar essa unidade, partindo da experiência de um e do outro, para poderem caminhar. Agora, o homem que não dá atenção para uma esposa, é aquela comparação que o colega esteve aqui a dizer, recebe de fora e também pode ser, dar o caso também pode acontecer, sim, porque a mulher também não olha pelo esposo, e quer dizer, vai só, e às vezes ele é elogiado pelos vizinhos, pelas vizinhas na rua, muito fulano. E depois que se diz que quando o homem não está bem apresentado, só olha o esposo da banda fulana. Vou escolher a mulher. Dificilmente falam, olha a mulher do mano fulano, mas olha o esposo da mana, porque sabe como é que a esposa é e está a permitir que a mulher, que o homem ande daquela forma. Mas ainda assim, nessa vertente desse tema da infidelidade conjugal, é difícil, porque para as famílias a traição é uma dor tal. Mas aí, uma mensagem para os demais que nos acompanham e não só, para os nossos companheiros, maridos,
que haja mais diálogo. E nós também queremos sentir aquele amor do parceiro, aquele carinho, aquela presença de pai e mãe dentro da família, no momento, porque o homem hoje, quando vai para o serviço, pronto, vai já do serviço, porque estou em engarrafamento, estou estressado, me deixa, e chega em casa, mas está ali no telefone, às vezes, amor, hora do jantar, já venho. E às vezes é o momento de fazer oração, não, já rezei no meu coração, rezem. Mas nós às vezes precisamos essa companhia do pai e a mãe, porque os filhos também começam a acompanhar esses detalhes todos dentro do lar. Porque a mãe e o pai estão sempre de um lado, os filhos estão do outro lado, mas não convém. Então, por isso, nós falamos, enquanto grupo onde nós trabalhamos com as mamães da Promaica, e no momento nós falamos que quando vamos para a igreja, temos que sair para a igreja, da igreja para casa, temos que organizar tudo, porque tem esposos que vêm almoçar em casa, aqueles que não almoçam têm que levar uma merendazinha, fazer ali uma garrafinha térmica para poder levar. E mesmo a própria mulher, quando vai para o encontro, também sabe que tem a ver uma medicação, deve ir preparada com alguma coisa para poder matar a sua fome. E nós também não admitimos aquela mulher que sai de casa, que fica ali todo dia na igreja a rezar, e os filhos nós acompanhamos. Fica ali, os filhos aparecem de fome e ela vai. Mas não é isso. Será que estando fora da igreja há muito tempo é que vai alcançar? Depende muito da consciência, daquilo que nós pedimos. Então nós, enquanto mamães da Promaica, nós pedimos, nós orientamos as mamães, porque nós trabalhamos com as famílias, com os lares, porque nós recebemos muitos problemas nos lares, são os próprios conflitos. E nós também temos uma experiência, por exemplo, algumas paróquias, quando há preparação do casamento, nós pedimos à própria noiva, um familiar do marido, a madrinha e também um familiar da esposa. E temos essa conversa ali, diálogo, para saber os pontos principais do casamento da nossa irmã ou do nosso irmão. Então, é mais ou menos por ali. Nada difere, mas... Sim. Tenha vontade. É biológico, cultural ou social? Primeiro é biológico. Porque tudo começa com olhar. Olha que Mateus capítulo 5, 28 diz. Todo aquele que atentar. Então, eu primeiro preciso, né? Estamos aí. Primeiro preciso ver. Davi viu. É biológico primeiro. A pessoa precisa ver, a pessoa precisa ouvir, a pessoa precisa usar os órgãos de sentido. E um vai desencadeando o outro, trazendo o quê? Consequências sociais e também espirituais. Razão esta que eu vou aqui dizer o seguinte: para nós o ensino é muito importante. É muito importante. A razão é essa que nós da Igreja Metodista, o nosso tema central da Conferência Nordeste de Angola é baseada em examinar as Sagradas Escrituras para transformar a nação. Nós precisamos estudar, precisamos examinar mesmo. Ela é biológica e um vai desencadear o outro. Então é biológico primeiro. Considera que é biológico? Ela pode assumir as três vertentes biológicas, porque vai haver carência de afeto, afeto e outras coisas, porque sabemos que o homem, de princípio, quando Deus fez o homem e a mulher, sabemos que o homem é o provedor da família, tanto espiritual como material. Pode ser cultural, porque há culturas que o homem tem mais de uma mulher, uma, duas mulheres. Sim, e social também. E tudo aprende-se na vida. O homem pode aprender a ser carinhoso, a prestar atenção à mulher, os filhos, cuidar da mulher. E nós, mulheres, também temos um grande papel a desempenhar, cuidar bem. Porque há homens que têm pressa de ir para casa. Sim. Há homens que não comem na rua, não abrem mão, porque sabe, não, eu vou encontrar. O meu marido não come na rua. Ele se come fora e diz que sente-se mal. Exatamente. Sim, mas se tiver uma mulher briguenta, como diz a Bíblia, ele prefere ficar na rua. Sim, só vem para dormir. Então, eu acho que num relacionamento deve haver comprometimento, deve haver responsabilidade, deve haver
diálogo, comunicação. Se eu quero que eu posso ensinar a minha madame a me tratar bem. Eu posso... E as pessoas vão aprendendo, abrindo o mal, porque é aquilo que nós já dissemos no princípio, que quem ama presta contas. Se eu amo, presto conta ao meu marido presta conta a mim. Não vou levar mais uma vida como se fosse uma vida de solteiros. E tudo vai correr bem, tem que haver diálogo, as pessoas vão se doando um para o outro e a vida continua, a própria vida nos leva a chegar até lá. Eu queria fazer uma pergunta direta dentro, só para né? Mateus capítulo 19, versículo 6. Que depois eu gostaria que o nosso sociólogo poderia aqui, claro, que ele perceba, né? Como diz que a necessidade, não, tem que separar e para ali. Eu quero entender o que diz que o que Deus une, ninguém separa. Ninguém separa. Exatamente. Depois eu vou querer ouvir um pouquinho. Nós, como pastor, aconselhamos a não separar, porque nós acreditamos que Deus transforma. Exatamente. Que Deus muda caráter, que Deus muda as pessoas. Comportamento. Então, ainda há oportunidade. Mas a Bíblia destaca que o adultério é uma das razões que pode levar à separação. Afirmativa, a Bíblia destaca. Mas também, senhor pastor, aquilo que Deus une, o homem não separa, certo? Mas devemos, se for há coisas que podem ser resolvidas. Eu tenho que ter a vontade também de mudar. Sim. Porque imagine lá um relacionamento tóxico. Um relacionamento onde há uma violência muito grande. Começou como? Começou como? Com amor? Já começou tóxico? É importante. Às vezes é uma influência também. Às vezes é influência. Tem que ter cuidado com a vida também. O bem-vida é algo precioso. E me acompanha a partir da TPA, que é a grande televisão que temos, deve saber que eu sou cristão. Eu sou cristão e porque leio a Bíblia. E eu vou me pegar na do pastor dizer, a Bíblia fala que não andarão dois se não tiverem de acordo. Afirmativo. Ou seja, aí está a resposta. Sim. Se eu e a minha esposa já não estamos de acordo, é bom que não devemos andar. É verdade que a Bíblia fala que Deus odeia divórcio. Deus é contra o divórcio. O divórcio não é uma coisa que Deus planifica. Deus não uniu o homem e a mulher para separar. Não é verdade. Mas em função da concupiscência, do desejo da carne, o espírito que hoje estamos a ser dominado por Satanás, é bom que, se não estamos de acordo, separem-se. Porque, como sociólogo, eu olho a coisa de uma outra vertente. Luís, eu venho numa família, se eu nunca vos disse, muito destruturada, atenção, onde eu vi o pai a bater a mãe. Eu sei como é horrível, está dizendo a pessoa, como é horrível um filho ver o pai a bater a mãe. É horrível, a pior coisa que pode ter na vida de um filho. Ver a mãe ver a mãe no chão e o pai a dar pontapé ao socorro. É horrível. Eu aconselho toda a gente que, quando o relacionamento já chegou neste rácio, o bom é separar. Como tal, se eu nunca disse em público, a minha mãe perdeu vida quase depois de um relacionamento meio de confuso. Minha mãe vai manter e perde a vida. Não vou aqui descrever como, mas quase meio semelhantes a isso. Quer dizer, eu sou daquela opinião que os relacionamentos são para ser paz. Casamento é para ser paz. Não estou dizendo que tudo será... Não, pode surgir, tem que haver, conflitos, mas os conflitos não podem sair das esferas de agressão, até porque a igreja condena todo ato de agressão. Sim. Por exemplo, um esposo que bate a sua esposa, uma esposa que bate o seu esposo, uma esposa que não mete comida na mesa ao seu esposo, um esposo que não provê o sustento à sua família. Esse esposo, Luís, temos que descrever que esse esposo, tem que falar isso para uns irmãos, abre espaço para a infidelidade. E vou repetir isso, sobretudo para os jovens que estão a namorar agora. O namoro, embora dizem namoro cristão, eu não considero, eu entendo que não existe namoro cristão, né? Mas pronto, vamos considerar que tem namoro cristão. O namoro dizem que é preparação para o casamento. Para o casamento, que eu também não consigo relacionar para isso. Mas vai ao hospital e diz que é preparação para o casamento. Se ela é preparação para o casamento, então o que se aconselha é ficar com os olhos bem abertos.
As nossas irmãs, infelizmente, estão a casar com homem movido em função da emoção. Casam com homens em função daquilo que é o momento. Quer um homem que tem peito grande, caenche, os braços musculosos, né? Aqueles mesmo yogas bonitos, né? Que tem assim mesmo rostos puros. Só que este homem que ela escolheu não agrega nenhum valor para ela. Este homem que escolheu foi educado, que a infidelidade é normal. Por isso, podemos dizer que a infidelidade pode ser cultural, fruto da nossa cultura. Ele já foi educado assim, vem na casa de uma família onde o pai tem 5 mulheres, 6 mulheres, então pode ser cultural. Para ela, a infidelidade é tido como um ato normal. Meu pai teve 10, também vou ter 10. Sim. Sociológico, porque veio de uma sociedade, e se recuamos nos anos 90, onde viu a tia com tio, né, as comadres, que eram mulher do tio, a serem como amiga. Então, ela pode ser também um ato sociológico. Mas vai descarregar, sobretudo, num ato biológico. Porque, querendo ou não, nós quando olhamos uma mulher na rua, Luís, temos que ser honestos, podemos olhar uma mulher na rua agora, é bonita. O fim único é biológico. E quem fala isso era Sigmund Freud. Dizia que nenhum homem chama uma mulher na rua que não tiver um desejo sexualmente ativo por ela. Quer dizer que quando chama uma mulher na rua, o fim único é desejo sexual. É a primeira coisa. Mesmo com as nossas mulheres em casa, nós temos esse fim, depois de cozinhar tudo e por aí fora, vamos sempre no nosso débito. Por isso é que estou a dizer aqui às nossas manas que vão casar agora, ou estão a se pedir em casamento agora, relacionamento é coisa séria. Família é um projeto de Deus. Não vão no casamento para serem dançarinos, bailarinos. Estão preocupados em dançar, montar baby fada. Não. Primeiro vão ler o que a Bíblia fala, porque hoje a gente só quer dar espetáculo, você não vê baby fada. Ok, tá bem, obrigado, você dançou. Mas agora, e depois? E depois dali? Quando o marido dá só um surto, ela quer fugir. Pois eu disse ao pastor que relacionamentos, quando são agressivos, super abusivos, eu sou de opinião. Por isso que a igreja, como é conservadora, a igreja nunca vai admitir isso, porque a igreja é conservadora. E temos muitas irmãs que estão a morrer porque nossos filhos são agressivos, são psicopatas. Nós temos, vai ver que a Luísa, hoje dia 14, você se acidentar nas redes sociais. Depois, Luísa, outra coisa, mulher casada nas redes sociais ficam a se expor muito. Homem casado está sempre a se expor. Todos os dias tem foto nova, foto a comer, foto com decote. Não, há perfis que já não é para você fazer. Já não é. Uma mulher casada que todos os dias posta o que ela comeu, o que mandou, está os dias a correr. Mesmo até mulher que vai num ginásio, eu sou contra isso. Uma mulher casada, a Bíblia fala que é uma mulher honrada, uma mulher que é uma mulher de valor. Uma virtuosa, mulher virtuosa, sim, né? Entende isso? Uma mulher que vai no ginásio com aqueles colares novos que divide, né, o corpo dela, com todo respeito. É questão pessoal isso, também, e aí né? você alicia a maldade. Já estamos quase na reta final da nossa reflexão temática sobre a infidelidade conjugal. Eu vou pedir ao pessoal da Regi que coloque-nos, ou fixe mesmo uma imagem de um jovem que está com duas meninas e parece que estão a cruzar os braços, só para comentarmos este assunto. Tem muito a ver com uma nota de reflexão sociológica. Hoje, uma parte das mulheres tendem a estarem reunidas com as amigas, com os primos ou as primas, enfim, vão contando tudo à volta do seu relacionamento. Tudo. E acaba também a se configurar. Imagine, temos aqui esta imagem. Está o casal, mas o braço do jovem está com da amiga. A amiga. Exatamente. Prontos. Como é que vocês olham para esse cenário? O que acontece em 4 paredes? A esposa vai contar no seio das amigas. Se o marido é o excelente provedor, também vai contar. Cada um vai falar da sua vida, não é? Que o marido dá isso, faz aquilo. Lhe faz viajar sem usar os voos da TAG, enfim. Como é que vamos olhar para esse cenário? Não sei se começo com o Agostinho, a doutora. Eu vou começar com a doutora Aida Mendes, por favor. Como é que se olha esse cenário? Dizer que nem tudo é para ser dito. Nem tudo, nós temos que conservar a nossa imagem, porque não vamos pôr o nosso relacionamento... A amiga vai ter vontade de conhecer o indivíduo que faz viajar sem usar os voos da TAG. Sim. Então devemos ter cuidado também com quem falar, com quem conversar e o que falar. Porque há coisas que se resolvem em 4 paredes
é aquilo que nós já sabemos, nem tudo é para levar no pastor, nem tudo é para levar nas amigas e nem tudo é para levar na família, porque às vezes causa uma confusão enorme, em vez de ajudarem, acabam atrapalhando. Então é necessário que, quando se tem algum problema conjugal, é necessário que o casal sente, conversem e resolvam as situações. Orem junto, meditem na palavra de Deus. E na prova de Deus nós encontramos conselhos para tudo. Senhora. Professora Abreu. Eu sempre vou focar em Gênesis. Está a deixar o pai, está a deixar a mãe, está a unir-se a sua esposa para tornarem-se uma só carne. Eu começo já ali. Uma só carne. Nós devemos entender o seguinte: quando eu saio para contar da minha vida para outros, automaticamente eu estou a colocar-me a pessoa que eu estou a contar ou a expor os meus problemas como juiz. Eu estou a colocar essa pessoa na capacidade de poder falar alguma coisa que vai me influenciar. Exatamente. Ali começa os grandes problemas. É importante aqui dizer, o diálogo... É a amiga que está a jejuar para ter o marido da outra. Então, o diálogo é muito importante. Os casais devem se ouvir. Os casais devem se ouvir, mas é mesmo a escutativa. Como é que funciona isso? A escutativa. Há momentos que o casal está a conversar com o esposo e está assim: amor, fala. Sim. Sim, sim. Está bem, está bem. Sim, sim. Ela assim, está a ouvir, mas não está tão ativa. Exatamente. Então, essa pessoa precisa de uma atenção. E não tendo atenção, eu vou ter que buscar a atenção em uma outra pessoa. Mas só que quando eu faço essa abertura, eu estou a deixar de ser uma carne. Atenção. Porque lá eu vou receber informações, quer seja no pai, quer seja no amigo, na amiga, e eu estarei me expondo. E quando eu estarei sendo exposta, né, ou exposto, automaticamente eu coloco o meu relacionamento muito vulgar. Estamos mesmo a nos configurar infidelidade, é as mulheres estarem num ciclo de mulheres e contarem sobre as coisas do seu relacionamento, atiçando o interesse da pessoa que está a ouvir. Bom seria elas ensinar. Bom seria eles ensinar, aconselhar e não contar o que acontece na sua própria casa. Sim. Bom seria aconselhar. Olha, vais para um relacionamento, o posicionamento tem que ser este. Vai para um relacionamento, o posicionamento tem que ser... Porque nós sabemos que as mulheres têm, permita mesmo da Bíblia, se conseguirmos ver com a Eva, né? A pergunta que a serpente faz é: vos proibiram de não comer os frutos, atenção que foi no plural, os frutos, né, do jardim? A Eva foi muito... Atenção, a mulher pergunta-lhe uma coisa, responde 1, 2, 3, 4. A resposta foi o seguinte: dos frutos não. Sim, sim. É do fruto que está ali, é daquela árvore. Nós podemos comer, né, de todos os frutos, menos ela é que está a mostrar, daquela árvore. E termina dizendo: e que se nós comermos, nós vamos morrer. Quem deu essa informação a Eva? Quem pediu a informação? Ou seja, quem realmente, né, perguntou na Eva essas informações? Agora veja o comportamento das nossas irmãs, né? Por exemplo, o que é que tens na tua casa? Ela vai contar tudo, até os números do calçado. As amigas sabem que ela calça 40, 35, 36. Não, você está a expor o teu casamento. Você está a expor o teu esposo. Porque a forma como nós contamos, nós criamos a expectativa. Nós criamos a expectativa lá: o meu marido é bonito, o meu marido faz isso, o meu marido dá isso. E passa a ser um contraste do que... afirmativo. Vamos aqui entender, independentemente de ser opostos, mas são relacionais. São opostos, mas depois começa a se relacionar. A razão é essa que a amiga acaba ficando com seu marido, né? Vamos aqui vendo que o pai, de tanto ouvir
a filha acaba odiando o genro, né? Vamos aí, nós devemos ter muito cuidado. Por isso o diálogo, essa auscultativa que eu estou aqui a dizer, é muito importante. A mulher quer falar alguma coisa, presta atenção. O homem quer falar alguma coisa, presta atenção. Dê o mínimo de atenção. Como é que agora? Nós estamos dentro de uma auscultativa. Eu falo e conseguem me perceber, conseguem estar aqui comigo, nessa televisão, né? Então é importante que nós percebamos, toda vez que eu vou contar sobre o meu casamento, ou sobre os atos ou os acontecimentos do meu casamento, eu estou a colocar as pessoas como juiz e eu na mesa dela. Doutora Aida, doutora Isilda, também seu parecer. Na verdade, quando acontece caso de gênero, para nós mulheres, porque às vezes os problemas nos levam de um outro extremo, então temos que estar mesmo serenas e pedir a direção a Deus para poder tomar a decisão certa. E quando nos encontramos no meio de outras mulheres, estamos a falar de se calhar na igreja, no nosso grupo, olhando, porque há sempre quem sai e você olha para a outra e está a chorar. Então a tendência pergunta o que é que se passa. Ela vai dizer, eu não dormi, em função disso. Ali vem também as outras conselheiras. Mas o pensamento é mostrar mesmo o caminho, porque às vezes nós às vezes falamos um bocadinho da nossa vida, não no intuito de expor a nossa vida, mas para dizer à fulana que está a ver esse problema, se calhar se você fazer assim, as coisas podem ser diferentes, mas há quem leva numa outra vertente. Mas é bem verdade que não se deve colocar o que é nosso para fora por causa mesmo dessa ambição e daquela pessoa que vive no sofrimento e quer encontrar também paz igual daquela mana que vive. Por que ela é assim? Ela fala sempre do marido dela. Quero conhecer o teu esposo, mas o que Deus fez é não conhecer o coração de cada um. Mas nós não podemos pôr, podemos sim ajudar a pessoa a sair deste problema. Isso sim é que é o certo, porque senão estaremos ali então a andar de cabeça tudo atrapalhado, vamos ser destruídos. Luís, um grande autor que eu gosto muito, que é o Talcott de Persson. Isso acho Temos muitas Lilith da solta. Sim, muitas. Temos muitas. Há muita Lilith. Temos dar atenção a isso. A mulher está muito pronta a isso. Então eu fui buscar Talcott de Persson. Mas temos Lilith, estão aí. Temos mulheres que estão prontas para devorar o bem da outra. Como diz o espírito de pomba gira, né? Exatamente, sim. Há mulheres que não se alegram com a felicidade. Homem também. Homem também. Está no teu casamento, mas está a desejar o teu próprio marido. Sim. E pelo contrário. E muitas vezes ela foi a dama de companhia. Pegou no teu vestido, atenção jogada. Por isso é que eu não tenho muitos amigos. Não tenho um amigo. Cuidado com o espírito de pomba gira. Exatamente. Né? Na minha casa, se eu não estou, eu não tenho um amigo, praticamente, meu amigo, eu sou meu mais velho. Se eu não estou na minha casa, não entra nem o meu amigo. Eu não permito isso. Eu não permito. Eu não pego um homem de fora e meto na minha casa. Não. Se eu não estou, fica debaixo do prédio. Eu volto uma outra hora. O mesmo acontece com a minha esposa. Se ela não está, eu não recebo ou colega ou amiga. E se eu quiser saber alguma coisa, mando o jovem que da porta receber. Para quê? Para que a gente separe isso. O erro das nossas manas é contar a sua felicidade para quem é cego. Sim. Você falar de cegueira, de tá esse carro para um cego, vai aliciar o cego a ter vontade de ver. Okay. Quando você leva essa informação, a pessoa que... Imagina, o esposo dela não lhe dá mimo, não lhe dá mesada, não leva para sair, não lhe fala eu te amo, não lhe pega... E você pega essa informação que o teu esposo faz em casa e leva para ela. E ela está vendo o esposo dela como demônio, como aquela errona escolha. Ela começa a ver, você temos muitos, ela começa a ver o teu esposo como o Moisés que vai me levar à terra prometida. Por isso é que temos muitos, por isso eu sou contra, Luís. Eu é que sou figura pública na minha relação, não é minha esposa. Por isso é que eu não aceito expor a minha mulher. Não aceito. Mesmo se alguém me pedir uma entrevista para expor a minha mulher não vai aparecer. Por isso eu digo, eu entendo que a estruturação para ser figura pública deixa por o casa maior, não a minha esposa. Por que isso acontece? Muitos de nós estamos a expor demais as nossas mulheres. Contamos bem, que depois você vê, a minha mulher que ficou figura pública me deixa a minha amante com o Luís. A perceber? Me manda com o Luís que era teu melhor amigo.
E sobretudo, os nossos figuras públicas têm esse problema. Gostam de expor. O relacionamento, a família não é entretenimento. A família é sagrada. A família não é coisa para a gente estar a fazer como entretenimento, para expor. Não, Luís, vai nas minhas redes sociais, não vais encontrar a foto da minha esposa. Vai nas minhas redes sociais, nem que ela faz 0 anos, eu não publico a minha esposa. Não. Minha esposa, a minha família é uma coisa mesmo restrita, é mesmo sagrada. Isso, se me ligarem, não, tua casa maior, vai estudar uma palestra, leva tua mulher. Não. O contrato é comigo, não é minha esposa. É comigo. E quando a gente começa a querer expor as nossas mulheres demais, isso também acontece para homens que já não te gostam, que têm... Eu falo, minha mulher me mete mesa, minha mulher de madrugada, se eu pedir comida, ela faz. A mulher dele em casa é rabugenta, pega a comida e ela tira assim na mesa. Okay. Ele sente essa vontade de ter uma mulher idêntica à minha esposa. É um perigo. Mas você vê a falar do casal, por Pode exemplo, já ter o seu ponto de considerações finais. Para a família, nessa altura, e que se pede o testemunho, é sempre bom também acompanhar com a mulher, né? Vai falar para a família, é sempre bom estar lá, o esposo e a esposa. Eu sou casado, chega. Estamos mesmo na reta final. Gostávamos de ter o parecer de cada um, assim, em linhas gerais. Falámos de muitas coisas. Uma palavra de conforto a quem nos está a acompanhar. Vamos começar com o pastor ou começamos com... Vamos fechar com o pastor. Tenha bondade. Ok, já agora, é verdade, nós tratamos de vários assuntos muito importantes, olhando em todas as famílias, e hoje recordamos o dia São Valentim. Queremos já felicitar desde já todos os casais, todas as famílias, mas olhando por essa senda que é infidelidade conjugal, que para as famílias o importante é que haja diálogo, muita amizade, porque imitar é uma virtude, não é pecado. Se quer fazer bem para a tua família, você pode imitar, pode se inspirar alguém, vizinha, a pessoa mais próxima, para o bem, e que não haja vergonha, porque para nós o importante é que a família esteja bem. Bem, ninguém é perfeito, todo mundo falha, o importante é resolver o problema e levantar a cabeça e continuar para o bem da própria sociedade e não só. Doutora Aida. É um tema pertinente falar de infidelidade conjugal dos dias de hoje e dizer que essa questão da infidelidade conjugal tem as suas consequências, não só familiares, mas sociais também, afeta de um modo geral a sociedade. Então, vamos fazer o possível de sermos pessoas íntegras com os nossos relacionamentos, haja diálogo, haja comunicação para podermos sanar todas as dificuldades. Nada de carência emocional, vamos cuidar daquilo que é nosso, acima de tudo, cuidar das nossas famílias. Queremos ter homens comprometidos às famílias, homens provedores que saibam valorizar aquilo que têm. Agostinho. Por isso é importante, você que está em casa, escolha bem os vossos parceiros. Escolhem bem com quem vão namorar, com quem vão formar vossas vidas, porque errar na escolha, Luís, de uma esposa, errar na escolha do esposo é uma garantia de sofrimento. Então, quando tiver que namorar, olhos bem abertos, tenha mesmo noção qual é a tua perspectiva de vida. Vê se esse esposo, essa esposa lhe garante aquilo que você deseja ou quer alcançar. Um grande Alberto Bandura fala sobre a reprodução social. Aprenda com os erros dos outros. Isso é importante. E para culminar, eu trago para a sociedade, né? Trago para todos os telespectadores que ficaram conosco até 2 horas, né? Algumas reflexões, né? Na qual, onde tem conflitos, a visão cultural atual poderia chamar, ou pode chamar, né? Ou seja, usa algumas frases. Onde há conflito, se não te faz feliz, saia. Nós, na vida cristã, usamos: onde há crise, há oportunidade de cura. Onde tem tentação, a tentação, na vida cultural, muitos usam as frases, é apenas um desejo natural. Para nós cristãos, é um teste de caráter e lealdade. Redes sociais. É só um like que eu vou dar, é só um gosto que eu vou dar, não significa nada. Para nós, a intenção começa no coração. E para culminar, casamento, para muitos e para muitas, é um contrato de conveniência. Mas para nós,
é uma aliança de sacrifício com Deus. Obrigado. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença e esperamos contar mais vezes. Obrigado. Obrigado nós. Feliz 14 de fevereiro. Obrigado, igualmente. A todos que celebram. Pois, e o nosso fiel telespectador foi mais um Não Cabe na Caixa. No entanto, várias notas foram tidas em conta e esperamos que tenha valido a pena. A promessa é voltarmos em próxima oportunidade. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde.